Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Obrigado, Laércio, Cristina, pela honra, o privilégio poder estar aqui nessa noite compartilhando um pouco do que o Senhor tem colocado no nosso coração. Desde quando o Laércio falou comigo, eu me lembrei de uma palavra, de uma experiência muito profunda que eu tive com Deus há um tempo atrás e eu vou poder compartilhar melhor com você aqui alguns detalhes do que aconteceu. E eu fiquei feliz porque tinha tudo a ver com o tema, né, que estava sendo proposto nessa semana profética aqui. Mas antes de ler com você o texto que eu quero ler, na verdade, eu acredito que seria redundante eu falar que todos nós aqui valorizamos a bênção. Verdade ou não? Você valoriza a bênção? Alguns de nós aqui, inclusive, somos fruto de uma geração que fazia questão de, quando chegava na casa do pai, do avô, pedir a bênção. Alguns, talvez, até hoje fazem isso, mas essa geração até perdeu isso. Eu não estou dizendo que está certo, está errado, eu não estou falando isso, eu só estou dando um exemplo de uma diferença geracional que existe. Não é o fato de você não pedir a bênção para o seu pai ou para o seu avô, não significa que você não valoriza a bênção. Acredito que todos nós valorizamos a bênção aqui. Essa palavra bênção, ela é muito rica quando a gente mergulha para entender melhor o significado dela. Eu acredito que nessa noite eu poderia pelo menos pincelar para você aqui, por exemplo, que a bênção, ela tem o significado de um presente. Nós costumamos chamar filho de bênção. A Bíblia chama filho de bênção, verdade ou não? E filho é um presente de Deus. Quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou falando. A bênção também significa proteção, né? Eu acredito que quando a gente adquire algo novo, um imóvel, um carro, a gente tem o hábito de trazer para o líder, para o pastor ungir, abençoar. Eu espero que você não seja aquele místico que acha que, pelo simples fato de ter recebido a bênção, não vai roubar, nunca vai bater. Não é bem assim, mas eu quero consagrar aquilo que o Senhor me deu como resultado assim, da minha gratidão. Eu reconheço que tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de Deus. Então, bênção também significa proteção. E bênção também significa prosperidade. Uma pessoa, ela é abençoada pelo fato dela ser próspera. E eu creio que você também deve ter um entendimento de que prosperidade não significa somente aquele que tem dinheiro. Tem muita gente que não tem dinheiro e é próspero. E tem muita gente que tem dinheiro e não é próspero. Então, prosperidade não está automaticamente relacionada com dinheiro, com saldo financeiro. Está relacionado com a paz interior, relacionado com o centro da vontade de Deus. Eu fazendo aquilo que Deus quer que eu faça realmente. Então, a gente poderia mergulhar em cada uma dessas definições. O fato é que quando a gente olha para a Bíblia, eu quero só rapidamente mencionar para você aqui, a primeira vez que a palavra bênção aparece na Bíblia, aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 22. E a Bíblia diz ali que Deus abençoou os animais marinhos e os animais terrestres. Eu não vou ler, eu só quero mencionar. A segunda vez que aparece a palavra bênção na Bíblia, ela está em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando a Bíblia diz que Deus abençoou o primeiro casal, o homem e a mulher. Depois você pode conferir tudo isso. Gênesis capítulo 2, versículo 3, diz que Deus abençoou o dia do sábado e determinou que o dia do sábado deveria ser o dia do descanso. Eu não vou entrar nos detalhes aqui sobre essa questão do sábado, domingo, o calendário não vem ao caso, né? O sábado meu da Roseli, por exemplo, é a quarta-feira. Quarta-feira é o nosso dia de descanso, nosso dia de folga. Esse é o nosso sábado. Mas enfim, Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz que Deus abençoou uma família, a família de um homem que ele colocou na arca. Você conhece a história, Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras. Gênesis capítulo 49, é lindo esse texto, porque Jacó, um pouquinho antes de morrer, chama seus filhos e abençoa cada um deles. É impressionante esse texto, muito lido. E por fim, né, porque estou dando toda a base para você do Velho Testamento, deixa eu dar pelo menos uma do Novo Testamento, para você não achar que eu estou preso só no Velho Testamento. Mas Lucas, capítulo 24, versículo 50, diz que Jesus, um pouquinho antes de subir aos céus, ou subindo aos céus, ele estende as suas mãos e ele abençoa os seus discípulos. Então nós temos a bênção tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E eu acredito que eu poderia fazer uma pergunta para você nessa noite aqui. Quantos aqui querem uma bênção?
Levanta a mão com sinceridade, porque aí o anjo fotografa, não tem jeito de você falar amanhã que você não queria. Ah, lá a foto lá, tá lá, ó. Você quer a bênção, né? Querido, não tem como eu falar desse assunto sem me lembrar, pelo menos, de Gênesis capítulo 25, versículo 31 a 34. Você conhece tanto quanto eu a história de Jacó, Esaú e o direito de primogenitura. Jacó queria tanto o direito de primogenitura, que nada mais era do que a bênção do primogênito. Ele queria isso, que enfim, ele luta com toda a sua força e adquire a bênção. Por quê? Porque ele queria a bênção. Mas eu quero formular essa pergunta de uma outra forma para você. Não é uma questão só de querer. Quantos aqui precisam da bênção? Levanta a mão. Precisa. Eu preciso. Mais do que nunca eu estou precisando da bênção. Então veja bem, às vezes não é só uma questão de querer, é uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência. E quando eu falo de querer e de precisar, eu também me lembro do mesmo Jacó, do mesmo Esaú, e me lembro de Gênesis capítulo 32, versículo 36, que é aquela guerra, aquela luta que Jacó tem com o anjo, num lugar chamado Peniel. Você conhece a história tanto quanto eu, e você sabe que ali já não era uma questão de querer. Jacó não só queria a bênção, ele já tinha. Aqui ele precisava da bênção. Porque 20 anos havia passado e ele está sendo perseguido pelo seu irmão, de quem ele tinha comprado o direito de primogenitura, mas gerado um ódio terrível na família. E agora esse cara está vindo com 400 outros soldados para trucidar o irmão. Então já não é uma questão mais de querer a bênção, é uma questão de precisar da bênção. E aí você conhece a história, Jacó luta a noite toda, a madrugada toda, e ele falou, não vou sair daqui enquanto você não me abençoar. Então não é uma questão só de querer, é uma questão também de necessidade. Agora eu quero ler com você, Gênesis capítulo 12, versículo 1. É um texto que talvez você conhece de cor, você não precisa nem ler, já está aí na sua memória. Mas eu vou só ler, porque daqui eu quero tirar algumas lições para compartilhar com você nessa noite. Veja bem, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu quero até motivar você depois em casa a ler do versículo 1 ao 9. Tá bom? Leia do versículo 1 até o 9. Porém, eu quero me deter só no versículo 1 aqui, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E ele termina dizendo, sê tu uma bênção. Você pode repetir comigo? Diga, sê tu uma bênção. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu perguntei aqui quantos querem a bênção e perguntei quantos precisam da bênção. A resposta está exatamente aqui. Se você quer a bênção, ou se você precisa da bênção, a resposta é, seja a bênção. Eu não sei se você gostou tanto de ouvir isso. Porque às vezes a gente vem para uma semana como essa, profética, e a gente quer receber tanta coisa pronta, e a gente não quer ter muita responsabilidade. A gente só quer que o pacote caia na cabeça. É o ano da bênção, então, vou receber um monte de bênção na minha cabeça. Não, mas a fé, a vida cristã é uma via de mão dupla. Tem aquilo que Deus faz e aquilo que eu preciso fazer como resposta àquilo que Ele fez. Eu tenho que entender que se eu quero a bênção, e se eu preciso da bênção, e aqui eu tenho certeza que todos nós nos encaixamos perfeitamente, ou no fato de querer, ou no fato de precisar. Se você não quer, eu tenho certeza que você precisa. E se você precisa, eu tenho certeza que você quer e você precisa. Então, é uma palavra que tem a ver com todos nós, comigo, com você. E o que Deus está dizendo é, você quer a bênção, seja ela qual for. Você precisa da bênção, seja ela qual for, seja a bênção. Seja a bênção. Este é o caminho, porque o dia que eu tiver consciência e eu viver essa verdade, ao ponto de ser bênção na vida das pessoas, a bênção vai me perseguir, a bênção vai me atropelar, a bênção vai correr atrás de mim. Então eu tenho que entender isso. Às vezes a gente corre atrás da bênção, quando na verdade a bênção quer correr atrás da gente. Mas para a bênção correr atrás da gente, a gente tem que ser uma bênção. E eu quero compartilhar nessa palavra, baseado nessa história, especialmente do versículo 1 ao 9, o que eu preciso fazer para ser uma bênção. Quantos aqui querem ser uma bênção?
Eu perguntei quantos querem, levantou a mão, né? Quantos precisam, levantou a mão. Agora, quantos querem ser uma bênção? Levanta a mão. Para onde fotografar de novo? Isso, ótimo. Então, veja bem, o que eu preciso fazer para ser uma bênção? Eu olho para o texto e eu tiro algumas lições importantes aqui. A primeira lição que eu tiro, que eu quero compartilhar com você, é que se eu quero ser uma bênção, eu preciso ouvir a voz de Deus. Repita comigo, diga, para que eu seja uma bênção, eu preciso ouvir a voz de Deus. Olha o que o texto diz no versículo 1 que eu li com você. Ora, disse o Senhor a Abraão. O Senhor precisa, mais do que nunca, nos dar a sensibilidade para ouvir a sua voz. Eu quero daqui 5 minutos fazer um exercício com você, para que Deus possa falar com você nessa noite. Eu não sei quantos aqui já ouviram a voz de Deus. E eu não estou falando aqui numa palavra, numa canção. Eu estou falando na devocional. Eu estou falando quando você entra no teu quarto, tranca a porta e o teu pai ali fala com você. Querido, quem já ouviu a voz de Deus nunca mais é o mesmo. Quem já ouviu a voz de Deus é cada dia mais apaixonado pela voz de Deus. Porque não tem nada mais lindo, mais extraordinário, mais maravilhoso do que ouvir a voz de Deus. Deixa eu compartilhar 2 experiências que eu tive aqui. A primeira delas, há 1 ano atrás, eu coloquei um desafio para mim mesmo, eu, Roseli, de levantar todo dia 4 horas da manhã para orar. Vamos orar das 4 às 6. Ela me convenceu por alguma razão que esse horário era mais abençoado. E eu falei, acho que eu vou, né? Pelo menos ela disse que a fila era menor. Não tinha tanta gente esse horário. Se bem que no Japão a fila devia estar grande. Mas tudo bem. O fato é que eu levantava às 4 horas. Todo dia, 4 horas, acordava. No começo foi difícil, depois não precisava nem de relógio, despertador. Acordava automaticamente 5 para as 4. E eu acredito que, assim como eu, quando você chega num lugar onde Deus está presente, você sabe que Ele está lá, sim ou não? Agora, quando você chega num lugar que você sabe que Deus não está, você também sente. E Deus não está nesse lugar aqui não. Está meio estranho. Eu sou assim, pelo menos. Bom, o fato é que eu levantava, eu moro no 12º andar de um prédio, eu chegava na sala e eu começava a orar ali. E quando eu chegava ali, a presença de Deus era tremenda. Uau! E eu ficava ali 2 horas, sinceramente, eu falava 2 horas não dá tempo de fazer nada. 2 horas é só para eu olhar para a face do meu amado. E ali eu fico apaixonado. Enfim, um dia eu levantei, cheguei na sala e Deus não estava lá. A hora que eu cheguei na sala, eu sabia que Ele não estava lá. Eu já achei estranho, porque eu falei, ué, cadê Deus? E aí você fica naquele conflito, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? E aí, 4h05, 4h10 e nada de Deus chegar. 4h15 e nada de Deus chegar. E eu estava ali já me sentindo, sei lá o quê, porque eu falei assim, eu olhava para o corredor do quarto assim, a cama me chamando, né? Vem, vem. E eu ali, eu falei, eu acho que eu vou, porque Deus não está. Eu vim e Deus não veio. 4h20, 4h25. Eu estava quase voltando para a cama. Quando deu 4h30, gente, isso que eu estou contando para você aconteceu de fato, não é história que eu li no livro, não. Aconteceu comigo. Quando deu 4h30, Deus chegou. Sabe aquela presença que chega na sala assim, que você... Uau! 4h30. E assim, eu sou sanguíneo, gente. E sanguíneo, assim, quando Deus chegou, eu já olhei no relógio. Você sabe o que um sanguíneo quer dizer? Quando alguém chega tarde e você olha no relógio, né? O culto está marcado para 8 horas, por exemplo, você chega 8h10, aí o cara dá uma olhadinha assim, você já sabe o que ele quis dizer. Podia ter chegado mais cedo, né? Foi isso que eu quis dizer para Deus, né? 4h30? Perdeu hora, estava congestionado, a gente não fala, mas a gente pensa. Eu estou sendo sincero com você, gente. Aí Deus olhou para mim e falou assim, sabe por que eu cheguei agora? Olha que interessante, gente. Eu falei assim, pelo menos ele reconhece. Porque se ele perguntou, é porque ele sabe que ele chegou atrasado. Ele falou, sabe por que eu cheguei agora? Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque eu queria que por 30 minutos você sentisse o que eu sinto toda vez que eu venho e você não vem. Aí minha cara caiu no chão. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, quantas noites Deus ficou me esperando e eu não fui. Quantos dias Deus está te esperando no quarto? Você entrar no quarto, trancar a porta
e falar ao teu pai em secreto que te ouve, o teu pai que em secreto te ouve, vai te responder. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque a maioria de nós, desculpa a sinceridade, a maioria de nós não ouvimos a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, você vai ser constrangido pela voz de Deus. E aí não tem como você deixar esse lugar sagrado, esse lugar santo. Querido, eu preciso ouvir a voz de Deus. Se você quer ser uma bênção, você precisa ouvir a voz de Deus. Desculpa te falar, se você não tem sido bênção nessa geração, talvez seja porque você não tem ouvido a voz de Deus. Você tem ouvido muitas vozes, talvez menos a de Deus. Outro dia eu estou lá orando, eu falei que era 2, né? Estou lá orando, e Deus chega para mim e fala assim, deixa eu te falar 2 coisas, Valdir. Era para mim mesmo, porque Ele me chamou pelo nome. Falou, deixa eu te falar 2 coisas. Primeiro, eu quero que você abra espaço, porque eu estou levantando novos líderes, e eu quero que esses novos líderes ocupem o lugar de vocês. Foi aquele jeito delicado de Deus falar assim, dá licença. Dá licença que tem gente vindo aí atrás, melhor do que você precisa sair. Eu falei, ok, não tem problema com isso. Mas aí Ele disse para mim assim, a segunda coisa que Ele me disse foi assim, eu quero que você, Ele me deu tudo, né? Ele falou, eu quero que você comece um novo trabalho num novo país. No caso era os Estados Unidos. Ele foi muito claro, quero que você comece uma igreja do zero nos Estados Unidos. Gente, você não se assusta, porque não é com você, né? Foi comigo, né? Mas eu entrei em choque por várias razões. E eu sabia que era Deus falando comigo. Sabe por quê? Porque isso eu nunca pedi para Deus. Deus sabe que eu nunca pedi. Eu tenho um filho que mora lá e que falava para mim, pai, ora para saber se Deus não quer você aqui. E eu não tinha coragem de orar. Eu falava para ele, não, que é isso? De jeito nenhum. Deus me levantou aqui nesse lugar, eu vou morrer aqui. E aí Deus falou, eu quero porque é hora. E aí eu entro naquele embate com Deus, porque eu falei, Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor está chamando eu? O Senhor sabe quantos anos eu tenho? Gente, eu tenho 57 anos. Na época eu tinha 56. Hoje eu já tenho 57. Eu estou indo com 58. Que agora em março eu faço 58. Eu falei, Deus, eu não tenho mais a força de 30. Porque começar um trabalho do zero, num outro país... Aí Deus falou assim, fica tranquilo, porque assim como eu fui com Gideão, eu serei contigo. Eu enviarei uma equipe de 300 com você. E eu sei que o que Deus estava falando não era de um número literal. Era de uma equipe que Ele ia levantar para nos acompanhar. O fato é que nesses 2 anos, nós estamos orando desde março. O dia que Deus falou comigo foi dia 14 de março de 2018. Está no caderninho anotado lá em casa, até hoje. Nesse dia Deus falou comigo, já está indo para 2 anos que nós estamos orando e nos preparando para ir. Nosso processo já está todinho preparado lá na imigração, desde agosto, aguardando resposta. É uma questão de tempo, realmente Deus vai dar esse sinal verde e a gente vai. Mas eu estou contando tudo isso para você, querido, para falar que não existe nada melhor na vida do que ouvir a voz de Deus. Sabe, gente, eu não tenho tempo aqui para te explicar, o Laércio e a Cristina com certeza conhecem com muita profundidade o que eu vou falar aqui agora, ele já falou até um pouco aqui, indiretamente sobre isso, mas, gente, eu gostaria tanto de morrer aqui. Quando eu falo morrer aqui, é morrer aqui, como pastor, em Ribeirão Preto, na comunidade cristã. Eu tenho uma história de quase 30 anos. Eu tenho uma honra, eu tenho respeito. Eu tenho tudo que um pastor gostaria de ter na vida. Eu conquistei nesses 30 anos aqui. E sair daqui agora. Para quê? Mas eu quero dizer para você, querido, que o melhor lugar para a gente estar é onde Deus quer que a gente esteja. Sabe, às vezes a gente faz planos, a gente gostaria tanto que as coisas andassem segundo os nossos planos, os nossos projetos, e aí Deus vem e fala assim, eu tenho algo melhor para você, porque Deus nunca vai te oferecer algo para comprometer aquilo que você está vivendo hoje. Nunca, tenha a certeza disso. Se Ele te tirar daqui, Ele vai te levar para um lugar melhor, pode ter certeza. O fato é que nesses 2 anos que a gente está orando, Deus está levantando uma equipe realmente
Deus está levantando gente para compor essa equipe que vai nos ajudar lá. Então Deus está nos mostrando que Ele está juntando a experiência, a maturidade com a força, e lá Ele vai levantar uma igreja forte. E nós estamos crendo nisso. Aliás, eu vou falar também, é um outro ponto que eu quero trabalhar com você aqui, mas eu queria que você guardasse esse primeiro. Se você nunca ouviu a voz de Deus, querido, persiga isso. Entra no quarto e faça como Jacó fez aquele dia da bênção lá. Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Entra no quarto e fala assim: Deus, eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir a tua voz. Aí você vai ser uma bênção. Porque o que você vai fazer na vida das pessoas que fazem parte dos seus vínculos de relacionamentos é algo extraordinário, é algo que veio do coração de Deus. Não tem erro, não tem possibilidade de erro, porque foi Deus que disse. Fecha seus olhos. Agora. Fechar os olhos não faz de você uma pessoa mais espiritual, viu? Fechar os olhos é para te ajudar a não distrair. Eu quero orar para que Deus fale com você nessa noite. Fale com você não pela palavra, não por uma canção, mas que Ele passe aí agora, onde você está, e Ele sopre no seu ouvido, Ele sopre no seu coração algo que Ele quer fazer. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, nós dependemos totalmente do Senhor. Eu sei que Tu estás aqui. E o que eu te peço, Pai, é que o Senhor libere a Tua voz. Que o Senhor fale agora de forma personalizada, individual, com cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que está nesse lugar. Eu peço que o Senhor libere a Tua voz. Que o Senhor libere visões, libere sonhos, projetos. Que o Senhor dê a cada um sensibilidade de discernir a Tua voz, Senhor. A Tua voz é poderosa. Senhor, revela sonhos, revela projetos. A Tua palavra diz que os Teus caminhos estão muito acima dos nossos caminhos. Os Teus sonhos estão muito acima dos nossos sonhos. Os Teus projetos muito acima. Revela agora a igreja, Senhor, essa igreja apaixonada, que está aqui, Senhor, numa semana, semeando, buscando a Tua presença, buscando corresponder à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Começa a falar, Deus, e continua falando, de maneira que as pessoas que fazem parte dos nossos vínculos de relacionamento sejam completamente transformadas, como resultado da voz do Senhor falando conosco. Senhor, dá projetos aqui nessa noite. Dá projetos que vão mudar o mundo, Senhor. Assim como o Senhor fez com Noé, eu te peço, traz o projeto pronto, traz a medida, as dimensões, traz o material que precisa ser usado, de maneira que o Teu nome seja honrado e seja glorificado, meu Pai. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus continuar falando com você. É possível que Ele já tenha falado, eu não sei. É possível. Deixa Deus continuar falando com você. Continua falando para Ele, eis-me aqui, Senhor. Continua falando comigo. E só para te dar alguns conselhos, assim, bem rápido, né? O que você precisa fazer para você ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Você pode ler a Bíblia. Você lê a Bíblia e Deus vai falar com você num texto que de repente você vai olhar e falar: como é que eu nunca vi isso aqui na Bíblia? Impressionante. Deus vai estar falando com você. Oração, eu já falei, entra no teu quarto, fecha a porta. Momento devocional, Jesus nos ensinou isso. Meditação. Meditação é uma coisa diferente, querido, do que a oração. Eu gostaria até de ter tempo de falar mais sobre esse assunto, porque a própria vida desse homem, Abraão, Deus deu uma lição de meditação extraordinária aqui, né? Tem algumas pessoas na nossa geração que têm o hábito de ter um negócio chamado livro de sonhos. E eles vão colocando seus sonhos nesse livro. E esse sonho precisa ser detalhado, precisa ser minucioso, precisa ser escrito, né? Porque senão fica uma coisa muito vaga. Quem não sabe para onde quer ir, não sabe se chegou, não sabe se vai para lá. Então, meditação é uma coisa muito mais profunda, que a gente, por uma questão de que o esoterismo fez uso durante muito tempo de meditação, então a gente rechaçou, a gente rejeitou, e a gente não usa uma coisa que Deus colocou na nossa mão, que a gente pode exercitar a fé. Outro dia eu estava impressionado de ler um livro que foi escrito em 1978. Alguns de vocês devem conhecê-lo, você acha até ele hoje em PDF, aí, se você quiser, gratuitamente, A Quarta Dimensão, né? De um homem chamado, como é que ele chama mesmo? Watchman Nee?
É Watchman Nee? Não, Po Yong-Cho, desculpa. Po Yong-Cho. É um livro fantástico que no primeiro capítulo, no segundo capítulo, ele conta uma experiência extraordinária de uma meditação que ele fez e de uma resposta que ele recebeu de Deus. Tá? Não tenho tempo para te contar tudo aqui. Meditação, jejum. Jejum, aquela coisa que a gente não valoriza tanto hoje, né? Jejum. Isolamento. Tem que se isolar, gente. Isola, larga o celular. Desliga, deixa ele em outro cômodo, porque se deixar no mesmo ele vai vibrar e você vai procurar querer saber quem é que está mandando recado. Então deixa ele em outro lugar e isola. Quando Jesus quis ensinar lições sobre esse assunto, ele leva seus discípulos para um monte. Isola, tem que isolar. Estou te dando algumas dicas para tentar te ajudar a entender por que às vezes você não ouve a voz de Deus. Porque a gente está ouvindo tantas outras vozes, a voz da alma, a voz do WhatsApp, a voz do Facebook, a voz de tanta coisa, e não cabe a voz de Deus. Não tem jeito. Amém? A segunda resposta que eu quero te dar, aqui baseado nesse texto, é que se eu quero ser uma bênção, eu espero que até o final desse culto todo mundo queira ser uma bênção. Porque à medida que a coisa aperta aqui, a gente vai querendo, não quero mais não, eu queria, mas não quero mais não. A segunda resposta que eu encontro é que se eu quero ser uma bênção, eu preciso estar disposto a obedecer. Querido, não adianta só ouvir a voz de Deus. Eu preciso estar disposto a obedecer. Se eu quero ser uma bênção, eu preciso ouvir a voz de Deus, mas eu preciso obedecer, porque é possível que Deus já tenha falado com você, você não obedeceu e você deixou de ser bênção. Olha que coisa maluca, às vezes você está no culto, Deus fala assim, levanta, dá uma oferta para o pastor Laércio de R$2. Um exemplo. Sinceramente, gente, se a gente ouve essa voz, a gente amarra. Está amarrado. Você já pensou, eu vou chegar com uma nota de R$2 para o Laércio, vou estar chamando ele de miserável? O que ele vai pensar de mim? Não tinha uma nota maior na carteira, não, irmão? Para dar tinha que ser R$2, e aí a gente fecha e fala, não vou não. Isso é muito pouco, porque a gente é racional. E a gente não sabe que o pastor Laércio está num momento de crise, às vezes, e está lá assim orando, Deus, que alguém levante e me dê uma oferta de R$2 para provar que o Senhor me ama. E aí Deus quer fazer a obra usando você, Deus quer que você seja bênção na vida dele, e você deixa de ser porque você não obedeceu. Está entendendo o que eu quero dizer? Então quando você diz assim, eu quero ouvir a voz de Deus, você tem que estar disposto a obedecer, porque ouvir a voz de Deus e não obedecer, vai trazer mais responsabilidade sobre você e consequentemente maior juízo. Porque, quero ouvir. A hora que Deus fala, não vou não. Porque é isso que ele falou. Versículo 4, a Bíblia diz, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E olha, querido, se você quer sentir o peso desse texto, você tem que trazê-lo para o seu contexto. Imagina se Deus falasse com você hoje. Sai da tua terra, da tua parentela. Agora, faz a mala e vai. O que isso custaria para você? O que isso custaria para você? O que isso custaria para cada um de nós? Família, pai, mãe, irmão, trabalho, sonhos, projetos, investimento. Para cada um aqui tem um custo responder. Imagina para esse homem, Abraão. Eu fico pensando, meu Deus, se eu estou me achando velho com 57, imagina esse cara com 75. E você vai falar, mas naquele tempo o povo vivia mais, é verdade. Ele morreu com 170, mas 75 estava da metade para frente, eu também. Estou da metade para frente. Eu tenho que obedecer. E às vezes Deus vai falar coisas para você que você não vai gostar de ouvir. Não é uma questão de não gostar, por exemplo. Se Deus falou para mim, se é para ir para os Estados Unidos, se é para ir... Outro dia ele tinha falado para ir para Maceió, depois já não era mais. Enfim, não é para onde. É onde Ele quer que eu vá. Se Ele vai falar, eu tenho que estar disposto a falar. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou para onde o Senhor mandar. Mas eu já comecei essa palavra falando para você. É um desafio para nós. Nós temos uma história. Nós temos tanta coisa aqui. O ano passado, inclusive, no último dia do nosso Congresso Revisão, a Lu Melpídio subiu para cantar,
E eu vim na frente do palco, eu me coloquei ali para cantar, para adorar a Deus com aquela canção que a gente canta, às vezes quebra o vaso, né? Já quebrei tanto esse vaso que... E eu fui para frente ali para cantar, para adorar a Deus, e Deus falou para mim assim, muito claro naquela noite. Deus falou assim, eu quero que agora você quebre o seu vaso na minha presença, e você me devolva nesse altar, tudo o que nesse altar eu te dei. História, unção, respeito e dons. Você pensa que é fácil ouvir esse negócio? Você ouve hoje e você acha legal, né? Mas na hora eu fiquei pensando, Deus, se eu devolver, como é que eu fico? Porque eu vou devolver tudo o que, né? Mas aí Deus foi muito claro, Ele falou assim, o que eu quero te dizer na verdade é o seguinte, o que eu te dei aqui, eu vou te dar lá. Não é você, sou eu. E onde você estiver, eu serei com você. Agora, querido, para a gente viver esse nível de vida extraordinário, de fé, e para a gente ser uma bênção na nossa geração, eu tenho que estar disposto à obediência. Obediência não depende de compreensão. Eu poderia falar tanta coisa aqui, mas o tempo não permite. Obediência não depende de compreensão. Porque esse cara aqui não sabia nem para onde estava indo. Deus falou, vai, e ele foi. E olha, gente, uma pessoa como eu sabe quanto custa sair sem saber para onde está indo. Eu sou o tipo de pessoa que quando tiro férias, eu conheço gente assim. Assim, conheço mesmo. Gente muito íntima minha que fala assim, vamos tirar férias? Vamos. Para onde que nós vamos? Ah, não sei, vamos. A gente sai, vai para a praia. Ah, mas onde que a gente vai ficar? Ah, não sei. Chega lá, a gente arruma um hotelzinho. Gente, não serve. Para mim, não serve. Eu, para sair daqui, eu tenho que estar com o voucher na mão. Eu tenho que saber para onde eu vou, tenho que saber onde eu vou ficar. Eu tenho que ter visto um monte de foto no Facebook, na internet. Eu tenho que ver os comentários que foram feitos para saber para onde eu estou indo. E mesmo assim a gente entra em cada furada. Porque chega lá e fala, meu Deus do céu, essa aqui é aquele lugar, essa aqui é aquela sala, é? Uma salinha de 2 metros que na foto virou 10. Você fala, meu Deus do céu, furada. Obediência não significa compreensão. Deus nem sempre vai dar um mapa completo. Deus nem sempre vai dar um mapa detalhado. Deus só vai falar, faz. E o que Ele quer saber é se você vai fazer. Então, você quer ser uma bênção? Eu volto lá, né? Você quer uma bênção? Você precisa de uma bênção? Eu já te dei o primeiro desafio. Seja a bênção. Já ficou difícil. Mas agora, quer ser a bênção? Ouve a voz de Deus e faz o que ela te falar. A terceira lição que eu quero te ensinar é que você é uma bênção quando você crê. Diga, quando eu creio. Diga, fé. O versículo 2 diz, de ti farei uma grande nação. Olha, gente, para crer nesse negócio tem que ter fé, hein? Você lembra a história, eu não preciso gastar tanto tempo aqui. Você sabe que o cara era velho e a mulher era estéril. O cara velho e a mulher estéril. E Deus vinha falar, de ti farei uma grande nação. Deve ter batido na porta errada. Tem alguma coisa errada nesse negócio. Por que o senhor não falou isso quando eu tinha 20 anos? Quando eu estava com os hormônios a 1000? Agora, 75? Senhor, o senhor sabe quanto tempo? Quem tem ouvidos, ouça. O senhor sabe quanto tempo? Como assim que eu vou gerar uma grande nação? Aí eu acho lindo, né, que é outra pregação maravilhosa, né? Deus cata o cara e faz ele ter uma meditação. Fala, vem cá comigo, deixa eu tirar você da tenda. Olha para o céu. Olha quantas estrelas você vê. Conta elas. E se você é crente como eu, duvido que você já não tentou contar. É que antigamente falava que dava verruga, né? Então a gente nem conta. Mas a gente começa a contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, aí desiste. Para, não conta mais não, porque é tanta. Gente, Deus devia estar errado. Não é possível que Ele estava falando uma coisa dessa para um cara de 75 anos de idade. Para uma mulher estéril. O cara olhava para a mulher e falava, meu Deus do céu, foi difícil sair um, como é que vai sair uma multidão? Precisa ter fé. Olha, gente, com todo esse aspecto romântico que às vezes há no coração de muitos, né? Que eu ouço muita gente falar, você já deve ter ouvido também, né, Laércio? Ah, fazer missão na Europa eu quero. Ah, fazer missão nos Estados Unidos eu quero também.
Mas, queridos, a gente já tem ido àquele país lá desde 2004, há 15 anos, 16 anos já, e eu sei dos desafios que a gente tem lá. Que de romântico não é nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, é um desafio. É um grande desafio. Com 58 anos de idade é um grande desafio. Mas eu só estou indo porque Deus mandou. E eu creio no que Ele está me falando. E eu não tenho tempo aqui para te dizer tanta coisa que Ele está me falando para fazer lá. Que eu falo, meu Deus do céu, nem a minha vida inteira eu faria aqui. Nem a minha vida inteira eu fiz aqui. Como é que eu vou fazer lá agora, daqui para o fim? E Deus tem falado tanto com a gente, porque eu estou colocando vocês num processo de aceleração. Eu estou fazendo com vocês o que eu fiz com a vara de Arão. Uma amendoeira que devia dar fruto em 5 anos depois do plantio, deu fruto em um dia, da noite para o dia, mesmo não estando ligado no tronco. O azeite que eu produzi na vida de uma viúva deveria levar 10 anos para ser produzido, para dar tanto dinheiro para aquela mulher de pagar a dívida e ainda viver do resto. 10 anos eu fiz num dia, desde que houvesse demanda, desde que houvesse vasilha. Traz vasilha, eu vou encher, vou fazer. Deus está num processo de aceleração na minha vida e na sua vida hoje. Ele vai começar a fazer coisas em nós e através de nós, que levaria 10 anos para ser feito, mas Ele vai fazer de um dia para o outro. Agora eu preciso crer, eu preciso ter fé, aí eu vou ser bênção. Aí eu vou ser bênção. Quando eu ouvir, obedecer e quando eu crer naquilo que Deus está falando que vai fazer. A quarta verdade que eu quero compartilhar com você é de que se eu quero ser bênção, olha, presta bastante atenção nisso, porque tem muita gente patinando aqui. Eu vou ser bênção quando eu for capaz de não levar comigo tudo aquilo que eu gostaria de levar, por mais lícito que pareça. Eu vou repetir para você compreender o que eu quero dizer, o que Deus quer dizer. Eu vou ser uma bênção quando eu estiver disposto a não levar comigo tudo aquilo que eu gostaria de levar, mesmo que aquilo que eu gostaria de levar seja lícito. Você conhece tanto quanto eu a história, versículo de número 4 do texto que a gente leu diz assim: e Ló foi com ele. O Jefferson já me ajudou muito aqui na palavra que ele deu, falando essa questão de Ló, né? E a Bíblia fala que Ló foi com ele. Eu não quero entrar aqui nos detalhes dos laços familiares, porque quando entra nessa questão de laço familiar, a gente vai mais com o coração do que com a razão. O fato é que Abraão leva quem não deveria levar, mesmo sendo sobrinho, mesmo sendo lícito. Ele não deveria levar. E basta você olhar na história, que inclusive já foi compartilhada aqui, para você saber que Ló foi uma pedra no sapato de Abraão. Gente, a Bíblia usa várias ilustrações para falar da nossa vida cristã. O agricultor, o atleta, o soldado que vai à guerra, não é isso? Paulo usa todas essas figuras. Agora pensa você, a gente está tão longe disso, a gente nem sabe o que é isso, só por filme, né? A gente está aqui vivendo em paz, mas amanhã estoura a guerra e você foi chamado para servir na guerra, para combater na guerra. De hoje para amanhã você tem que ir. E aí você vai para a guerra. Você leva tudo o que você gostaria de levar para a guerra? Claro que não. Não tem jeito. Gente, se você vai levar celular para a guerra? Eu vou, pastor, vou até fazer uma live. Já pensou, a hora que eu estiver na guerra, fazer uma live assim, olha gente, a bomba está vindo, pum! Ninguém vai fazer isso. Você vai levar celular para pedir um iFood, ou seja lá o que for? Deixa eu pedir uma pizza, 4 queijos. Estou lá na guerra, dá uma pizza, 4 queijos, aí chega um cara, para de moto, a bomba caindo de lá e de cá, o cara é 4 queijos, é aqui mesmo, está aqui, aceita cartão, aceita, tá? Não dá. Você leva Coca-Cola, você leva, não leva. Agora, é lícito levar, mas não leva, por quê? Porque é incoerente, não dá para levar. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, se você quer ser uma bênção nessa geração, você tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas, ainda que sejam lícitas.
Tem relacionamento que é tóxico. Tem coisa que você pode, do ponto de vista legal, e eu estou falando aqui jurídico, que outro dia eu falei isso na igreja, o irmão achou que eu estava falando que era legal. É legal fazer. Não estou falando que é legal, estou falando que é legal juridicamente falando. Pô, você pode fazer uma fezinha, não pode? Vou fazer uma fezinha. Vou lá jogar, poxa vida, o prêmio da Mega Sena, sei lá do que, nem sei o que tem hoje aí, mas, né, eu vou fazer uma fezinha. Quem sabe Deus me abençoe, eu ganho milhões, eu vou dar milhões de dízimo. A pessoa que, a gente até dá uma espiritualizada na coisa para ver se, né, ganha, ver se convence Deus, né. O cara não dá nem R$10 para missões hoje, você acha que ele vai dar, né, milhão depois? Vai, né, conversa fiada, de jeito nenhum. Ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Você não é fiel no pouco, vai querer convencer Deus? Agora veja bem, eu poderia fazer uma fezinha? Poderia fazer uma fezinha. Vai preso por causa disso? Não estou fazendo crime nenhum. Mas eu estou disposto a abrir mão de algo que seja lícito para me consagrar para essa geração, dizendo que o meu provedor não é a loteria, mas é o meu Senhor, como já foi dito aqui hoje pelo Jefferson. Então é nessa hora que eu preciso estar disposto. E eu poderia dar tantos outros exemplos de coisas lícitas que eu poderia fazer, que não vai te levar para o inferno, que não vai comprometer, mas que se você abrir mão, você vai ser um referencial nessa geração. Você vai ser um modelo, e as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, poxa vida, tem uma coisa diferente nessa pessoa. Porque mesmo diante de coisas que ela pode fazer, mas ela abre mão, como Jesus mesmo que disse, eu me santifico pelos meus discípulos. Deus quer saber se você está disposto a se santificar por essa geração. Mesmo diante das coisas lícitas que você pode fazer, mas você diz, eu não vou fazer, porque eu quero dar um sinal para essa geração, de que o meu amado, o meu Senhor é quem me provê, e tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem dEle, e é para Ele e é por Ele. Você quer ser bênção? Esteja disposto a abrir mão. Abre mão, não dá para levar tudo, querido. Não dá para levar tudo, até parente não dá para levar, tem parente que não dá para levar. Tem parente que vai ser tóxico e que vai impedir você de viver o melhor de Deus. A quinta verdade que eu quero compartilhar com você é que se eu quero ser uma bênção, eu preciso decidir ser uma bênção a despeito do tempo. Eu coloquei essa imagem que eu coloquei na figura aqui porque é uma coisa mais ou menos incoerente. Um tiozinho, ou vozinho, não sei nem como é que eu posso chamar, em cima de uma moto, né? Olha lá, uma moto daquela ali. Gente, eu não ando nem 125, quanto mais naquele negócio ali. Mas eu coloquei ali só para dar uma imagem para você assim. Você está aqui hoje e não importa quantos anos você tem. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente vem, ouve uma palavra dessa e fala assim, não, esse detalhe não é para mim. Eu quero te dizer que tudo é para você, querido. Porque eu acho difícil aqui alguém ter muito mais do que 75 anos. Que é esse homem aqui, Abraão, tinha 75 quando Deus falou para ele, é agora, vai começar agora. Eu estou vendo o que Deus está fazendo lá com a nossa equipe, pessoas que estão sendo inspiradas em nós. O primeiro casal que a gente até contou, a experiência que a gente teve, olhou para a gente e falou assim, eu achei que tinha acabado. Eu achei que com 50 anos Deus já não ia fazer mais nada comigo. E se Deus está te chamando com 56, Ele pode me chamar com 50. Ou seja, isso acaba sendo uma inspiração, acaba sendo uma bênção na vida das pessoas. As pessoas olharem para você e a despeito da idade que você tem, do tempo de igreja que você tem, do nível de conhecimento que você tem, mas se você falar assim, não, eu entendi a palavra, eu vou sair daqui hoje à noite com esse desafio, eu vou ser uma bênção nessa geração. Não importa a idade, não importa a circunstância, não importa absolutamente nada, eu vou ser uma bênção. Aí você vai ser, mas você tem que decidir. A sexta verdade que eu quero compartilhar com você, são só 7, tá? Já estou acabando, sei que o meu tempo também está acabando, né? Mas são só 7. A sexta verdade que eu quero compartilhar com você, é que se você quer ser uma bênção, você tem que entender a diferença entre ser e estar. Existe uma diferença. Tem muita gente que até outro dia eu estava vendo agora, segunda-feira, não sei quantos viram aqui, o testemunho que o Cacá deu lá na igreja da Lagoinha, e eu estava vendo online, ao vivo, e já era mais de meia-noite, ele abriu para perguntas. Quem quer fazer perguntas?
E aí uma pessoa levantou a mão e falou, quero fazer uma pergunta, Cacá, porque a gente tem uma imagem assim, o cara tem tudo que quer na vida, né? Tem dinheiro, tem fama, tem respeito, tem tudo, né? E aí ele falou assim, quero fazer, né, assim, pergunta para você. Ele falou, pode fazer. Aí ele falou assim, qual que é o maior sonho do Cacá? Eu falei, legal essa pergunta, né? Porque, será que ele tem sonho? Porque ele tem tudo, para que sonhar? Mas qual que é o maior sonho que você tem? E ele disse assim, o maior sonho que eu tenho é ver crente vivendo como crente. Foi um tapa na cara. Porque é tão tapa na cara que a gente assim, fica dando assim, loading, né? Fica carregando, tentando entender o que ele falou, né? Fica recalculando rota, não é assim quando a gente erra o caminho de GPS? Recalculando rota. A gente fica recalculando rota. Mas ele falou assim, sabe por que eu estou falando isso? Porque lá no Brasil, ele disse, todo ano aumenta o número de cristãos. E o país só está piorando. Tem alguma coisa errada. Porque se cada ano aumenta o número de crente, significa que o país tinha que estar mudando para melhor, mas o país está piorando. Sabe por quê? Porque tem muito crente que não vive como crente. Tem muito crente que ele está crente. Ele está crente na igreja, mas ele não está crente em casa. Ele está crente na igreja, mas ele não está crente no trabalho. Ele está crente na igreja, mas ele não está crente na faculdade. Ou seja, ele não é, ele está. E eu tenho que entender que a minha fé e a minha vida cristã não deve estar fundamentada em coisas transitórias, mas em coisas eternas, em valores eternos, em caráter que é eterno. E hoje nós temos visto uma geração que tem vendido a sua honra e o seu caráter. É impressionante. Então, se você quer ser uma bênção, querido, você tem que entender a diferença entre ser e estar. E você precisa estar disposto a ser, não a estar. É ser, independente de onde você está. Na rua, no ônibus, no quarto, na faculdade, no trabalho, onde você está. Eu sou. A palavra de Deus foi, seja uma bênção. Não é esteja bênção, é seja. Você tem que ser, é uma questão de identidade, é uma questão de propósito, seja uma bênção. Então eu vou ser essa bênção quando eu entender que o meu chamado não é para estar, o meu chamado é para ser. E a última verdade que eu quero compartilhar com você para a gente poder orar, é que eu vou ser uma bênção, querido, quando eu estiver disposto a influenciar o maior número de pessoas que fazem parte dos meus vínculos de relacionamento. Eu vou ser uma bênção quando eu não viver uma vida egoísta. Sabe o que o texto fala, versículo 3? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse para esse homem, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, querido, eu vou ser uma bênção se eu sair daqui hoje à noite entendendo e disposto a influenciar o maior número de pessoas que eu posso lá fora, lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança, lá na minha família, lá na minha escola. Eu preciso entender que essa pessoa vai ser bênção se eu for bênção. Se tu uma bênção. E você sendo uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe, queridos, a gente ainda vive o que Pedro quis viver no Monte da Transfiguração. A gente vem para uma semana como essa, para um culto como esse, a gente recebe tanto de Deus, não é? A gente é abençoado tanto que a vontade que dá é de falar assim, Deus, bom é a gente estar aqui, vamos ficar aqui. Tem gente que inclusive tem projetos de, sabe, criar condomínio só de crente. Vamos morar todo mundo junto? Ah, tem tanto filme feito sobre isso, tem tanto exemplo dado sobre isso. É um filme antigo, inclusive, você já deve ter visto, se não viu, veja. Só para você ver o erro que a gente comete às vezes quando a gente quer se isolar e achar que o problema está lá no mundo. E muitas vezes está aqui dentro. Tem um filme antigo aí que parece terror, mas não é não.
chama A Vila. É um filme muito antigo, mas um filme muito bom, porque conta a história de um grupo de pessoas que eles viviam de uma forma tão santa, tão justa, tão íntegra, que eles falaram assim, olha, vamos lá para o meio do mato, vamos criar uma comunidade e nós vamos fazer um pacto, ninguém sai daqui até morrer. Então nós vamos viver uma vida santa. A gente não vai se contaminar com o mundo. Até que uma pessoa fica doente, alguém tem que sair para buscar remédio. Eu não vou contar o resto do filme, senão eu estrago tudo, né? Para quem não viu. Vou dar um spoiler aqui, né? Do filme. Mas se você não viu, veja. Porque às vezes a gente comete esse erro. A gente acha que se a gente abrir um condomínio só de crente aqui, só crente, o cara do boteco é crente. Eu estou falando boteco, mas é boteco para vender refrigerante, suco, né? Foi mal agora, né? Foi mal. Tudo bem, a gente vai ter lá o dono da padaria, o dono de tudo, é tudo crente. Já pensou? Chega, Pai Senhor, glória a Deus, aleluia, já pede em línguas, já paga em línguas, aquele negócio. Querido, não funciona. Não é desse jeito. A própria Bíblia fala que quando Pedro fala assim, bom é a gente estar aqui, vão fazer 3 tendas, não vão descer nunca mais. A Bíblia fala, o cara estava doido, ele não sabia o que ele estava pedindo. Porque o propósito pelo qual Deus deposita tanto na gente numa semana como essa, é porque a gente tem que entender que Deus não é animador de auditório. Deus está derramando sobre nós para que a gente saia daqui, a gente alastre. A gente bote fogo nessa geração aqui com aquilo que a gente está recebendo nesse lugar. Então, se você quer ser uma bênção, saiba que a pessoa que é seu vizinho, que é seu parente, que é seu colega de trabalho, de escola, só vai ser uma bênção quando você entender que você foi chamado para ser uma bênção. E sendo bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero orar com você então e quero pedir para ficar em pé só quem quer ser uma bênção. Só quem quer ser uma bênção, não se constranja. Talvez você já se sente uma bênção. Então fica sentado, não tem problema. Glória a Deus, você já é uma bênção, aleluia. Mas se você quer ser uma bênção, fique em pé. Glória a Deus. A gente canta? Pode cantar? A gente mais ou menos é combinado, né? Quando a gente faz o apelo, os músicos já vêm, né? Lá é assim. Então, mas não tem problema não tem liturgia, não tem ordem, né? Tem corações contritos. Eu vou pedir uma coisa a mais para você, querido. Eu vou pedir para você dar um sinal maior para Deus que você quer ser uma bênção. Entende bem o apelo que eu estou fazendo, tá? Porque isso é tão sério. Eu não estou aqui para que você agrade a mim. Daqui 10 minutos eu vou embora e vou demorar a te ver de novo. Então não é para me agradar, é para agradar a Deus, é para fazer diferença e ser relevante hoje, nessa geração, e onde Deus está colocando você. Então, de tudo que você ouviu nessa noite, né, você viu, para ser bem, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que obedecer, enfim, tem todos esses caminhos que eu apresentei para você aqui. Você está disposto a colocar em prática? Você está disposto? Mesmo se Deus te chamar para ir lá para o Irã. Agora eu senti firmeza mesmo. Ó. Chamado para o Irã, o cara falar amém. Pois é, mas é isso mesmo, querido. É isso mesmo. Não importa. O melhor lugar para estar é onde Deus quer que a gente esteja. Então deixa eu pedir algo para você mais. Se você quer ser essa bênção mesmo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos terminar, eu quero orar por você aqui. E orar por mim também, porque eu quero estar aqui, viu? Eu não estou fazendo esse apelo como quem já chegou na perfeição, não. Como quem já chegou lá. Enquanto você vem, a gente vai cantar e adorar a Deus com uma canção. Enquanto isso você vem para cá, mas não vem conversando não. Vem pensando em tudo que você recebeu de Deus nessa noite. O que você ouviu de Deus nessa noite? Talvez Deus até já está pedindo algumas coisas para você. Talvez Deus até já está pedindo. Corta esse relacionamento com essa pessoa, porque não vai ser legal. É possível que Deus esteja falando isso. Ou até falando assim, eu vou colocar esse projeto na tua mão. Um projeto empresarial. Um projeto de criatividade, de empreendedorismo, que vai gerar muito dinheiro para o reino. Querido, entenda isso. Deus não te faz rico só para você ser rico. É para você investir no reino dele na terra. Você tem que entender isso. Então venha e derrame seu coração diante de Deus. Vamos adorar a Deus com uma canção. E logo na sequência eu quero orar por você e com você nessa noite. Amém?